Então, nesse momento, nós vamos nos ligar ao nosso anjo da guarda, esse amigo querido que conosco caminha desde o nosso nascimento, nos inspirando, dando bons conselhos, se felicitando com as nossas boas escolhas, se entristecendo com as nossas derrotas. Abraçado esse querido amigo, nós abrimos as portas das nossas casas para recebermos os guardiões, as baianas, os baianos, as ciganas e ciganos, os boiadeiros, que vão entrando com suas tochas luminosas, com suas redes em forma de tela metálica, e vão fazendo uma higienização intensa de nossas casas, retirando formas, pensamentos, todos os sentimentos negativos, deixando o nosso ambiente harmonizado para o bom andamento deste trabalho. Cumprimentamos ao Ruiz, o dirigente do Pingo de Luz. Cumprimentamos os 10, 7 Flechas, Maria do Rosário, a Rosália, o Índio Lua, Iliamar, Cíntia, Cássio e todos os demais amigos do Hospital Santa Cruz. Cumprimentamos também todas as fraternidades do espaço e nos ligamos a elas com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mais seguros, chegamos até as paragens de Ismael, anjo preposto por Jesus, responsável pela divulgação do Evangelho em nosso país. Querido Ismael, envolva todo o nosso território numa luminosidade muito intensa que traga a paz, a harmonia, o respeito e a fraternidade entre todo o nosso povo. E pedimos a Ele que nos encaminhe, então, até a presença de Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, essa Mãe amorosa que já está nos aguardando de braços abertos, com sorrisos nos lábios e nos envolve com um abraço caloroso, com seu manto de luz, pedindo para que tenhamos confiança no Pai Criador, muita esperança e fé em dias melhores. Pedimos a ela que nos encaminhe então até a presença do seu Filho, o Mestre Jesus. Senhor, aqui estamos diante de Ti, ajoelhados a Teus pés. Agradecemos o Seu Evangelho de luz. Agradecemos todos os Seus ensinamentos e exemplos, o Seu amor incondicional por nós. Agradecemos por todos os momentos em que estiveste nos carregando no colo, quando a gente mais duvidava estarmos sozinhos. Pedimos a Ele, então, que nos elevasse até a presença do Pai Criador. E diante de Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos pela oportunidade desta encarnação. Agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pela nossa família, pela nossa saúde. Pedimos a sua misericórdia. Filhos tão imperfeitos que somos ainda, e em sinal de imensa gratidão, dizemos a prece que seu Filho nos deixou quando esteve entre nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos lá. Hoje o tema do nosso
O nosso encontro é uma coisa que não nos afeta muito. Vamos lá. Já estou É o até com o coração 23º, palpitando aqui já. Vamos lá, já estou na expectativa. é o 23º capítulo do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca, e o título é Paciência, Escora da Paz. A gente não tem problema nenhum com paciência, não é? A gente não a tem, né? Não a tem, não a detém, então não tem problema. Eu vou dar minha experiência de paciência para vocês depois. De ontem, eu vou dar minha experiência. Acho que você vai ter bastante oportunidade, viu? Vamos lá. Paciência não é inatividade. Será um estado de compreensão, já que não dispomos de palavra para defini-la. Compreensão com espírito de serviço, capaz de aceitar as dificuldades da existência, com o dever de cooperar para que desapareçam. Emmanuel. Paciência talvez seja uma das virtudes mais escassas hoje em dia, e por isso mesmo das mais urgentes e necessárias ao nosso bem viver. Sem paciência, a vida fica mais difícil, as relações humanas se tornam mais tensas, os conflitos no lar se avolumam, a saúde sofre pequenos contratempos, se transformam em graves problemas. A saúde sofre e pequenos contratempos se transformam em grandes problemas. A verdade é que sem paciência, a vida se torna pesada demais e pagamos um alto preço por isso. Emmanuel afirma: a paciência é a escora da paz em todas as crises e provações nas quais te veja. Trocá-la por reclamações e cólera, descontentamento e intolerância será sempre deixar a pequena dificuldade em que te encontras para cair na pior. Mas o que é, afinal, a paciência? A paciência. Diz a espiritualidade de que ela é, primeiramente, um estado de compreensão. Mas compreender o quê? Compreender, inicialmente, que o mundo não gira em torno de nós, que não somos mais importantes do que os outros, a ponto de podermos exigir, em qualquer situação, tratamento diferenciado, prioritário e urgente. Muitos de nós, quando não somos tratados com essa especialíssima deferência, perdemos a paciência, se é que algum dia tivemos. É importante compreender também que, vivendo num mundo imperfeito, o que inclui pessoas imperfeitas, estamos todos nesse barco, não podemos exigir perfeição delas. Quantas vezes, por falta dessa compreensão, nos impacientamos com os previsíveis e naturais limites humanos e explodimos em cólera e azedume, perdemos a nossa paz e tiramos a paz das pessoas. Nesse sentido, vale o registro de outro conselho de Emmanuel. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. É muito provável que a nossa maior dificuldade seja compreender que o mundo não é uma extensão de nós. Tal compreensão só se adquire com o cultivo da humildade, a qual nos leva a entender que não controlamos o mundo, não controlamos o tempo, as pessoas e, inúmeras vezes, nem nós mesmos. Esse entendimento nos leva a um estado de aceitação da realidade precária de tudo e de todos, e não de oposição. E não se trata de uma aceitação passiva, não. Como disse a mensagem que abre este capítulo, paciência não é inatividade, é compreensão com espírito de serviço, isto é, compreensão das dificuldades próprias e alheias, e precisamos da nossa colaboração se quisermos que elas desapareçam, ou, não sendo isso possível, que ao menos diminuam. A paciência dessa forma é prima da boa vontade, irmã da perseverança
e, portanto, alicerce da nossa vitória nas situações difíceis que atravessamos. Sem paciência, tendemos a desistir dos nossos sonhos, mesmo quando ainda dispomos de chances para conquistá-los. Jesus foi um homem paciente e continua sendo. Tendo convivido com as imperfeições humanas, experimentou traição, negação, abandono, incompreensão, injustiça, crueldade, violência, e teve paciência para com todos, transformando perseguidores em seguidores, homens rudes em amorosos, pecadores em convertidos. E quanto a nós, o Cristo, há mais de 2000 anos, aguarda pacientemente o dia em que seremos também pacientes uns com os outros. Para encerrar o capítulo, gostaria de lhe contar a história de um menino que tinha um gênio muito difícil. Seu pai lhe deu um saco de pregos, dizendo-lhe que cada vez que perdesse a paciência, deveria pregar um prego atrás da porta. No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos. Nas semanas que seguiam, à medida que ele aprendia a se controlar, pregava cada vez menos pregos atrás da porta. Com o tempo, descobriu que era mais fácil controlar seu gênio que pregar pregos. Chegou o dia em que conseguiu controlar-se durante todo o dia. Depois de informar seu pai sobre sua vitória, ele lhe sugeriu que retirasse um prego a cada dia que conseguisse controlar seu temperamento. Os dias se passaram e o jovem pôde finalmente anunciar ao pai que não havia mais pregos atrás da porta. Seu pai, segurando-lhe a mão, levou-o até a porta e disse-lhe: Meu filho, vejo que você tem trabalhado duro, mas veja todos esses buracos na porta. Ela nunca mais será a mesma. Cada vez que você perde a paciência, deixa cicatrizes exatamente como as que vê aqui. Você pode insultar alguém e retirar o insulto, mas dependendo da maneira como fala, poderá ser devastador e a cicatriz ficará para sempre. Muito bem, muito bem. Triste, muito Oi? triste isso. Esse fecho desse ensinamento dele é muito triste. A gente perde a paciência, mas a gente não pensa no nosso eu. A gente, vou reformular, eu perco a paciência, mas eu não tenho essa concepção de que se eu perder a paciência, mas eu vou deixar essa marca na pessoa. Não penso nisso. Não é fácil. Na hora, a gente não pensa. Na hora da impulsividade, da falta de paciência, né? Eu chamo a falta de paciência de impulsividade. Mas quando a consciência pesa, fala, né, Rita, tu não precisava ter agido assim. Aí a gente começa a pensar e ver as cicatrizes que deixou, né? O buraquinho atrás da porta. Pelo menos acontece comigo. E às vezes essa cicatriz fica na gente mesmo, né? Porque a gente às Às vezes vezes magoa fica e mais na machuca. gente É. do que no outro. Às vezes o Fica martelando outro o arrependimento, né? é mais na gente do que no que a gente julga o ofendido, né? Alguns ofendidos, eles ficam muito machucados. Mas quando a gente percebe que a gente magoou alguém pela falta de paciência, isso faz marcas na gente também, né? Sim, sim, Infelizmente, muitas é vezes verdade. essas marcas não são tão grandes a ponto de fazer a gente pensar um pouco mais antes de reagir, né? Mas a gente está no caminho, não se preocupa não. Na hora da reação. Então, É. eu até acho que foi a semana passada, né, que eu falei da minha impulsividade. Mas sabe, Sérgio, hoje na lição de hoje, eu noto também que eu tenho trabalhado bastante para ser paciente, porque, igual lá no meu serviço, como eu trabalho com atendimento ao público,
é um serviço que nem todo dia é fácil, né? Tem dia que é mais complicado. E todo mundo fala, todo mundo que eu digo, os colegas que trabalham comigo, né? Eita, que paciência é essa? Da onde você tirou isso? Se fosse eu já tinha respondido, onde já se viu, onde não sei o quê, onde não sei o quê. Então, realmente, eu me esforço, mas é que às vezes o dia não tá bom e a gente derrapa, entende? Ai, É, meu Deus. a questão Eu me toda é que a gente se esforço o cobra demais, né, máximo. Rita? A gente se É, cobra demais, Rita, né? é. Não adianta você. Deixa eu falar de uma forma diferente para evitar falar que tá bom assim. É, A gente se cobra demais e nem sempre o que a gente cobra da gente, nós já estamos em condições de fazer. preparados, né? A gente não deve é, esmorecer ou fazer corpo mole para conquistar isso. Mas a gente tem que aceitar que a gente não chegou lá, a gente está no caminho, né? Então, quando você fala assim que você fica chateada quando você é impulsiva, né? Você fala a palavra impulsiva, né? É, Não fique. Se você está percebendo isso, significa que você já está se transformando. No final das contas, o que você quer é estar mais avançada do que você realmente está no seu caminhar, né? sim. Ou do que eu ainda consigo, pelo menos, né? Sim, Nesse nível, o que eu consigo estar, né? Gostaria, mas ainda não consigo. mas o que você falou para a gente agora demonstra que você já conseguiu conquistar bastante coisa, porque outras pessoas acham você paciente. Sim, Então, sim, a gente não deve se comparar, né? Mas se você for ver, você está mais à frente do que outras pessoas que não conseguem ainda segurar os ímpetos, né, da forma como você faz. Então, não é para você ficar orgulhosa e vaidosa com isso, é para você falar assim, eu estou no caminho, estou conquistando alguma coisa, né? E vai continuar, porque pelo que eu entendo, pelo que você comentou já na semana passada, é uma dos seus principais pontos de trabalho consigo mesmo, né? Então, bola para frente. Cada vez que você perceber, aqui a gente vai ter umas perguntinhas para a gente é. entender algumas coisas mais, tá bom? Entender e refletir, né? Que a gente fica refletindo durante a semana, viu, Sérgio? É, mas é bom, isso é Né, legal. Solange? Com certeza. Você estava falando aí, eu estava dando risada de mim mesma, do fato que aconteceu comigo hoje. Eu estava dirigindo e veio uma mensagem para mim que eu trabalhei no final de semana, né? E sai muita medida protetiva. Uma delas saiu no sábado. E uma mãe, era filho dela, assim, maior de 18 anos, bateu numa moça, ela fez um boletim de ocorrência, enfim, saiu uma medida para ele cumprir. Eu fui na casa, não tinha ninguém, deixei um cartão com meu nome oficial de justiça. Aí a mulher me tirou uma fotografia e perguntou para mim assim: Você esteve na minha casa? Aí eu falei: Onde será que eu fui? Né? Estava dirigindo e comecei a pensar: falei, meu, fui tanto endereço onde eu fui. Aí eu sou a mãe do Eric, aí eu puxando. Aí, lembrei, senhora. Eu falei: Estou dirigindo, quando eu voltar para casa, eu vou pegar os papéis para ver que esse daqui não está comigo agora. Por acaso ele era marido, namorado da Emily? Aí ela começou na malcriação comigo e eu dirigi. Eles nunca foram casados ou não estiveram em situação civil, nem morando junto, não sei o quê, nem união estável. Ele é solteiro, mas desse relacionamento nasceu uma criança. Eu falei, bom, desculpa, senhora, só que eu estou dizendo para a senhora que eu estou com papel aqui, eu não sei. Enfim, moral da história. Aí ela pegou e falou assim, depois eu mando para a senhora a fotografia, então, do que é. Mas ela começou a entrar no estado, me mandou tanta coisa escrita que ela ia na delegacia da mulher. Aí ela falou assim para mim, então a senhora oriente a sua cliente, para ela parar de ligar para o meu filho, para ela estar ligando para ele, porque eu falei o que vale para um, vale para o outro.
Gente, ela começou a falar assim para mim, escrevendo. Ah, eu gravei tudo que a senhora falou para mim. Eu vou na delegacia da mulher, na DDM, e vou fazer uma reclamação sua por coação. Eu falei, oi, aí eu perdi a minha paciência. Eu falei, o quê? Aí eu parei o carro, eu liguei para ela e falei, vem cá, qual é a parte que a Sara não entendeu que está escrito no cartão que eu sou oficial de justiça? Desde quando está escrito aí que eu sou advogada? Ah, então tá bom. Então tá. A senhora me desculpa. Ai, gente, aí eu peguei, desliguei aquele telefone e falei, olha, quando eu voltar para casa, eu já disse que eu vou mandar para a senhora. Eu fiquei dirigindo. Falei, gente, o cara tem mais de 18 anos. O que que essa mãe tá falando comigo? Não tinha que estar falando comigo. Ela não é parte na ação, né? Aí eu falei, aí eu fiquei dirigindo e aquilo no meu, dentro de mim, falei, é o meu ego que está falando. Eu comecei comigo. Eu acho que é o meu ego que está falando mais fundo aqui dentro de mim. Quando eu voltar para casa, eu vou pensar no que eu vou fazer. Bloqueei a mulher. Falei, não vou falar mais com essa mulher. Como eu tinha 2 telefones num cartão, eu já tinha arriscado um, que esse que eu risquei é do banco, mas ela enxergou e ela ligou no meu telefone, mandou mensagem no telefone de casa. Eu bloqueei ela, falei, pode ser o meu ego que está falando, mas eu não vou falar com ela. Eu não mandei para ela o que ela queria saber do filho dela. Já no que ela falou que ia na DDM, na delegacia, reclamar de mim, ela que vai procurar lá. Perdi a paciência com ela. Não Bom, vamos consegui, às gente, perguntas, desculpa. então. Vamos às perguntas. Primeira, em que situações você costuma perder a paciência? Olha aí. Aí vamos lá, falar assim, a gente tem que achar padrões, né? Porque existe um padrão das situações que nos leva a perder paciência. Então, pode ser pessoas, pode ser ambientes, pode ser horários, né? E aí, a si- sabendo das situações que a gente perde a paciência, é, o que está por trás dessa perda de paciência? Controle, medo, frustração, orgulho, vaidade. O que é? Eu acho que Quando eu... para mim. Pode falar, Rita. Não, fala só, você começou primeiro. Eu acho que para mim talvez esteja o controle, talvez o orgulho. Eu estou pensando nessas duas coisas assim. Mas você Eu acho que perguntou, essas daí. você pensou, você chegou a pensar quais as situações que te levam a perder a paciência? Então, é, tem situações. É que se eu for ficar falando, vou ficar monopolizando, você não vai fazer suas perguntas. É melhor eu não falar Não, as situações. mas assim, é importante a gente até falar, né? Mas o mais importante é a gente pensar, né? Pensar na gente e o que acontece que nos leva a perder a paciência, entendeu? E aí, Eu acho que depois é que a gente controle. perceber quais são as situações, a gente entender o que na gente foi cutucado que nos levou a perder a paciência, Ah, entendeu? até o medo mesmo. Até o medo mesmo. Ontem eu estava indo Uhum. para. Fui para o Guarujá. No final do dia tinha um afastamento para fazer em Bertioga. Não consegui por conta do trânsito, que virou caos a Baixada ontem, né? De tanto carro que desceu, eu fiquei 2 horas parada na Cônego e não consegui ir. Eu voltei. Só que quando eu voltei, eu peguei o que? O ciclone. Peguei o ciclone. Aí a gente ficou parado na fila da balsa um tempão, porque a balsa paralisou. Olha, eu fiquei 2. Eu saí da minha casa às 4 horas, voltei às 9, com 11 mandados para fazer, eu consegui fazer 2. Nossa. 11. Eu fiquei ontem assim. Aí eu estava na fila da balsa, na fila da balsa. Bom, entramos na balsa. Aí meu marido foi o primeiro, aonde assim, na frente de tudo. Aquele mar balançando. E aí estava chovendo. Ele resolveu ligar o carro para poder ligar o para-brisa. Gente, aquilo me deu um pânico. Desliga esse carro, desliga. O carro é automático. Eu comecei a ficar nervosa.
aquele mar balançando daquele jeito. Eu falei, desliga o carro, mas eu estou limpando só o para-brisa. Ele na paciência. Deixa a chuva sujar o vidro. Eu perdi a minha paciência. Tá vendo? Eu estava tão calma, fiquei 2 horas parada lá no congestionamento, tranquila, plena. Ele nervoso e eu plena. Eu falei, não, tem alguma razão de ser. E ver como Deus é bom. É Deus, como a gente fala, Deus é bom e é bom o tempo todo. Por que eu voltei? Se eu tivesse ido, eu ia pegar Rio Santos, ia pegar o ciclone no meio da estrada, eu ia pegar a chuva no meio da estrada, e eu não ia cumprir o meu serviço, porque eu tinha que tirar o homem de dentro de casa com a polícia. Até eu chegar lá e chamar a polícia, ia dar 8 horas da noite. Eu não ia poder tirar a pessoa da casa dele. Aí eu falei com o coordenador, eu falei, estou voltando, eu não vou cumprir. Voltei. Você veja, as coisas não acontecem realmente por acaso. Porque o meu marido, tá vendo? Você ficou tão nervoso. E a gente tinha uma razão de ser, olha o ciclone pegando a gente aqui na volta da estrada. Mas quando entrei na balsa, ele fez aquilo, eu perdi minha paciência. Eu falei, o carro vai cair no mar. Ai, Deus do céu. É o controle. Se eu tivesse ali, eu não teria feito. Eu não teria ligado o carro. Não é verdade? Eu não teria feito isso. Deixa a chuva molhar o carro. Eu não vou ligar esse carro enquanto a balsa não parar. E lá a bolsa balançando, ele me liga o carro. Eu falei, Senhor, meu pai, meu pai. Aí não dá. Eu acho Rita, que tem coisas que me tiram do sério. Aí eu não consigo ficar calma. Perco a paciência. É, quando eu estou sendo educada com a pessoa, conversando, e a pessoa é muito rude, muito áspera ou grosseira, com falta de educação, isso me tira da paciência, exige de mim muito esforço para eu continuar sendo educada, não entrar, como a gente diz, não entrar na vibe dela, sabe? Agora, também, Sérgio, é assim, é, são pessoas, porque existem pessoas que, mas aí também depende do local, né? Por exemplo, que é um acontece a pacote mesma completo. coisa, é um pacote completo. Que, por exemplo, no lar, aqui em casa, se a pessoa for grosseira, estúpida, enfim, eu me controlo mais e eu espero, é mais fácil eu esperar a hora certa para poder conversar. Por quê? Eu penso, para evitar muito desentendimento dentro de casa, entendeu? Agora, fora de casa, continuo me esforçando muito, mas dependendo do nível da falta de educação da pessoa, aí eu Vocês percebem, também já saio da linha. vocês percebem E isso eu que acho que é o quê? Você falou de sentimento, orgulho, talvez? no final das Não querer contas, ser humilhada. no final das contas, se a gente for pensar bem, né, não são as pessoas, não são os lugares, né, no meu ponto de vista, tá? Não é o Né? ambiente, não é o horário, não é nada disso. Somos nós. Um pouco de orgulho, um pouco de controle, é, um pouco de carência, muitas vezes é carência, né? Por exemplo, quando você está querendo descansar, por exemplo, né? E você quer ser acolhido nessa nesse seu desejo de descansar, e alguém fica o tempo inteiro falando ou te tirando do descanso, você perde a paciência. Então, muitas vezes falta a carência por falta de acolhimento, né? Então, É. é, quando a gente perde a paciência, no meu ponto de vista, né, a gente não tem que ficar procurando o que, que a pessoa falou ou o que aconteceu no ambiente ou falar assim, nesse horário porque eu estou acordando. Não. Olha para dentro de si.
porque a resposta vai estar dentro da gente. Porque outras pessoas, nas mesmas situações, vão agir de forma diferente. Rita, você mesmo falou, seus colegas de trabalho falam assim, eu, na sua situação, eu já tinha perdido a paciência com a pessoa. É, Então, então não é a pessoa que está falando, a, não é a situação, é o que nós temos dentro de nós. Né? A hora que a gente começar a procurar dentro de nós o motivo de perder a paciência ou ficar irritado, alguma coisa assim, a gente vai começar a achar exatamente aquilo que a gente precisa trabalhar para não perder a paciência mais. Né? O que vocês acham disso? Sim, a gente tem que se esforçar para isso. Aos pouquinhos vai. Pouquinhos. Uma hora a gente consegue. E tanta coisa tira a paciência da gente, né? Quando alguém está tentando interferir naquilo que a gente acha certo, né? Mesmo que a pessoa esteja tentando ajudar, né? Aí a gente perde a paciência, fica ranzinza, alguma coisa assim. Somos nós, né? Não é o outro. O outro está uma tentando coisa que me ajudar. chateia muito também, Sérgio, sabe o que que é? É querer me comparar com outras pessoas. Isso ultimamente tem me incomodado demais. Antigamente eu não ligava, mas ultimamente isso me incomoda demais, sabe? E a minha mãe tem mania de me incomodar, de me comparar com. Eu fico. Outro dia eu falei, pelo amor de Deus, me aceita como eu sou, com todos os meus defeitos, com as poucas qualidades, do jeito que eu sou feia, bonita, descabelada, cabelada, do jeito que eu sou. Perdeu a paciência com a mãe. É, me aceita do jeito que eu sou. Eu não gosto que fiquem me comparando com outras pessoas, Sérgio. Me incomoda ultimamente, sabe? É que É, geralmente, quando incomoda a gente, essa comparação é dizendo que a gente é pior do que o outro. E isso é, incomoda muito a gente. Né? é, Porque é, outro tipo de comparação também não é bom, né? Mas a gente não incomoda tanto. É quando compara e fala você é melhor do que o outro. Né? Porque aí estimula a vaidade, né? é, Maravilha. é, Então, comparação nunca é né? boa, né? A gente não deve É, comparar as não pessoas. é bom, não deve. Ou então, A quando você gente, se esforça, faz ó, alguma coisa, né? Sei lá, vai, faz um almoço. Aí, ai, tá gostoso. Ah, mas sabe o que a fulaninha fez? O que o fulaninho fez? Tava tão. recolhe tudo da mesa e fala assim, vai lá comer do dele lá, né? Eu não Ai, perdi a meu Deus paciência, do estou céu. ajudando você a comer melhor. Vai lá comer do dela que é melhor. Né? Rapaz, olha. Então, já aconteceu isso várias vezes. Eu nem falo nada, sabia? Mas fica remoendo, né? Então, é uma paciência interna, não é exteriorizada, é só interiorizada. Esse é um ponto, né, que é importante a gente prestar muita atenção, né? Porque quando a gente perde a paciência internamente, a pressão dentro de nós aumenta demais. É, E se isso é muito constante, vai acabar gerando doença, beleza. né? É. Vamos para a segunda pergunta. Como você reage quando algo não acontece no seu tempo? Né? Sim, vamos pensar, né, se existe ansiedade, se existe cobrança, que acontece como é que você reage quando algo não acontece no seu tempo? Eu acho que existe a cobrança. Eu me cobro, porque eu sou aquela pessoa que eu gosto de fazer tudo certinho, aquela perfeccionista. Às vezes eu falho, óbvio que eu não sou uma pessoa perfeita,
mas eu me esforço bastante para fazer sempre o melhor. E me culpo quando a coisa não sai do jeito que tinha que sair, e eu fico me remoendo por isso. E quando é o outro que tem que fazer para você? E a E coisa não aí acontece lascou, nesse tempo. aí eu perco a paciência. Aí lascou. Aí eu devia exercitar que essa pessoa também não é perfeita, né? Devia ter mais tolerância. Ai, meu Deus, É... mas às vezes é tão difícil, meu senhor. Eu digo para vocês, gente, eu vou falar, olha, eu nunca me esqueço, eu estava viajando, foi ano passado, retrasado já. Quando eu parei de comer a carne, a Valéria falou, vai ter o concílio, 31 de janeiro. Eu estava viajando numa cabine de navio, olhando para o mar, rezando, lembrando do concílio. Aí comecei a rezar, falei, Senhor, o que eu posso melhorar em mim, né? Aí eu pedi a paciência, falei, é isso que eu tenho que pedir. Aí eu fiquei, Senhor, mas está tão difícil com a paciência, posso trocar? Pegar, Foi pegar quando, uma coisa mais fácil. foi quando eu comecei a parar de comer carne. Naquele dia eu parei de comer carne. Eu falei, vou parar de comer carne. Faz 2 anos e pouco já. Deixei da noite para o dia. Pronto, ficou mais fácil do que a paciência. Mas eu ainda estou brigando com ela. Ó, mas já Se a mudei uma gente... coisa que era ruim, não é verdade? É verdade, é verdade. É... Mas se a gente for pensar bem, né? É... Nós, Deus tem paciência conosco? Sempre tem. Muita, né? Porque Ele tem a confiança no tempo. Cada um tem o seu tempo, não é verdade? Cada um tem o seu processo de vida, a sua vivência. Então, ele tem paciência com todo mundo. Então, se a gente continuar errando por milênios, ele vai estar sempre de portas abertas para quando a gente decidir não errar mais, né? Mas por que que a gente E não é assim com os outros? condescendente. Aceitação, É. aceitar que a pessoa é daquele jeito, aceitar que a pessoa está num momento do crescimento espiritual dela que só permite ela ser dessa forma. E aí a gente fica olhando tudo pelo nosso ponto de vista e com a certeza que o nosso ponto de vista é certo. Mas será certo? Sabe, você fez uma pergunta agora, por que que a gente não age assim com as pessoas? Aí eu fiquei pensando, você já falou uma coisa desse tipo para gente, porque a gente não ama verdadeiramente as pessoas de forma incondicional. Você já falou isso para gente. É isso E a aí. gente quer sempre alguma coisa do outro, a gente sempre espera alguma coisa. Parece até música do Lulu Santos, né? Mas assim, Espera né? alguma coisa assim. Se a gente for pensar bem nesse aspecto, né? O que é amar incondicionalmente? Com todos A- os a- defeitos. mas assim, na realidade, não olhando para a pessoa, mas olhando para nós, né? O que é amar? Que a gente precisa ter dentro de nós para que a gente fale assim, isso é amor incondicional, Um sentimento puro. sentimento puro, não julgar, não esperar, É. além de não esperar, também esperar tudo, né? Não é verdade? É. É, olhar para a pessoa é, não como uma pessoa má, mas como uma pessoa que está tentando a vida. Muitas vezes, quantas vezes antes de a gente entrar nesse trabalho de autoconhecimento, de autotransformação, a gente não era que nem a maior parte das pessoas que a gente conhece, que simplesmente vai fazendo e tomando decisões na vida, mas o foco dela é a satisfação pessoal, né? A gente já está tentando uma coisa diferente, além da satisfação pessoal, porque a gente precisa buscar isso também para ter motivação,
mas a gente compreende o desenrolar das coisas como uma sequência de aprendizados que a gente precisa passar. Então fica mais fácil para a gente, mas as outras pessoas, elas não têm consciência disso, não sabem disso, nunca pensaram nisso. Então, para elas, o que elas estão fazendo está bom, sabe? E não conseguem perceber que muita infelicidade, muita tristeza pelas quais elas passam é fruto dessas decisões, vamos dizer assim, impensadas, né? Impensadas num sentido mais abrangente da vida, né? Acaba pensando e tomando decisão pro aqui e agora, e não pro futuro, né? Então, sei lá, aqui agora eu quero comer até não dá mais, tá bom? No futuro você vai ficar com diabetes, vai ficar gordo, né? Não, mas agora aqui eu quero isso, né? Isso do lado material e do lado espiritual, que é mais difícil de enxergar ainda, né? É. Vamos lá. Pergunta mais fácil essa. Você exige perfeição dos outros? Já Ó, respondi anteriormente. pense em momentos em que se impacientou com erros alheios. Eu vou falar uma coisa que nem sempre o erro alheio é um erro. Aqui a gente está falando no erro no nosso ponto de vista, né? É. Eu vou pegar a Rita como exemplo. A pessoa foi lá e foi mal educada com ela. Ela errou e ela foi impaciente. Mas, se essa pessoa foi educada a ser dessa forma, não merecia. Ô, Rita, não estou te criticando, por favor. Né? Não, eu Não sei. merecia, não merecia do ser que ama incondicionalmente aquele olhar de. É, Benevolência? não, Ainda Compreensão. assim, Compreensão, né? não tem uma palavra que fugiu da minha mente agora. Eu vou lembrar a palavra, mas aquele olhar de quem compreende o estado daquela pessoa, né? Então, eu vou contar uma historinha aqui que a pessoa vai lá para ser atendida pela Rita, só que ela já passou em 256 outros guichês. Você é o Acontece muito. 257 e você está prestes a falar que ela tem que ir no 258, ela não aguenta mais. Sabe? É um problema que ela quer se livrar e não tem ninguém para ajudar ela. Desculpa, Rita, não estou dizendo que isso que acontece com Não, você, eu tá? sei, não, eu entendo. Mas É um exemplo. da mesma forma que essa pessoa ela está num estado de desequilíbrio, né? A gente entra em estado de desequilíbrio quando recebe uma educação simplesmente porque a gente é, se sente ofendida pela má educação que ela está tendo com a gente. Não é verdade? É. Mas, se a gente compreendesse, se a gente amasse e falasse assim, essa pessoa, sabe, tomasse como ponto de partida, essa pessoa está vindo aqui com um problema para ser resolvido e ela pode estar recebendo portas fechadas na cara em todo lugar que ela vai. Se ela perder a paciência, se ela for mal educada comigo, eu vou reagir de uma forma diferente, né? Porque eu sou caridoso. É bonito, fala, isso é filosófico pra caramba esse negócio, mas se a gente conseguisse ter essa sanidade mental no momento que acontecem as coisas que nos tiram a paciência, com certeza a gente poderia ter reações diferentes. A gente não ia perder a paciência com tanta facilidade. frequência, né? É. É.
lembrei a palavra compaixão, né? Paixão. Compaixão, né? Compaixão é diferente de pena, né? Pena Sim. aquele sentimento de dó. Na realidade, a pena é mais um sentimento de si mesmo com relação aos outros, né? Porque você não quer sofrer vendo o outro sofrer, né? Já a compaixão é aquele sentimento de com atitude positiva, Proativo. proativa. Então, a compaixão te leva a querer ajudar a pessoa de alguma forma, né? Muito bem. A gente não pode esquecer que a gente, na doutrina espírita, a todo momento a gente é lembrado, né, de fazer a caridade, né? E a caridade também é você ter paciência com as pessoas, né? Acolher as pessoas no momento que elas estão em desequilíbrio. Assim como a gente gostaria de ser acolhido quando a gente também tivesse em desequilíbrio, né? Muito bom. Vamos lá. Como você lida com seus próprios erros? Existe autocrítica excessiva? Excessiva, não sei se seria excessiva. Existe autocrítica. Eu Excessiva? posso dizer que quando eu cometo um erro, principalmente aqueles que são, sabe, aqueles que são erros banais, você fala assim, caramba, não devia ter feito isso. Eu sou extremamente crítico comigo mesmo. Né? Tá doido. Não deixo passar, não, viu? Pego o chicote mais grosso que tiver e taco nas costas. E é quando a gente tem mais raiva da gente, no sentido de que a gente errar na coisa boba. E você sabe que aí você Isso. errar ali. É. Porque quando é uma coisa que você tem dúvida, tá mais ou menos, aí você fala, eu acho que é isso. Aí tudo bem, você errar, você não tinha certeza. Agora, você errar naquilo que você sabe, aí você fica se condenando, aí é complicado. É difícil a gente se perdoar mesmo. Você estava falando, eu estava pensando, né? Quais os momentos que me tiram do equilíbrio, né? E que me deixam propenso a perder a paciência. Acho que os momentos mais difíceis é quando você está com um problema, está com uma dificuldade, um desafio para passar, e as pessoas que estão à sua volta ficam falando o óbvio para você e que você não quer fazer. Jesus do céu, dá vontade de sair da voadora em todo mundo. Então não é. Sabe, você sabe que a solução é aquela, só que você não quer fazer aquilo, né? Você, não, faz aquilo. Jesus, deixa eu quieto aqui, me deixa eu quietinho no meu canto aqui, né? Não vem mexer comigo. Não é verdade? Já aconteceu isso com vocês? Ou A Ana quer falar, Ana? Não, então tá bom. A Ana começou a dar umas tremelicadas, falou assim, ela vai falar, ela vai falar. Não, não é. Eu vou falar rapidinho. Viu só como a gente pega? Eu tenho, eu tenho perdido muito a minha paciência numa situação específica. Os meus pais vieram morar comigo, né? E, e eu perco a paciência, mas eles não têm culpa, e muito menos eu, porque eu sei que a cabecinha dos dois não está boa. E eu, às vezes, não aceito. Aí eu cobro, certo? Ai, aí depois já me vem o arrependimento. E aí, você está falando, e eu estou pensando, toda noite, o que eu peço é a sabedoria para lidar com a situação. Porque eles não têm culpa. Não têm. E eu sei
que eu que deveria ser a sã e não perder a paciência. Mas, Sérgio, é difícil. Ana, só vou te É. dizer uma coisa, bem-vinda ao É. clube. Então, e aí, depois que eu falei o que devia e não devia, eu falo, para que tudo isso? Eles não vão entender, eu me desgastei. Então, vamos lá, Ana. Sabedoria. Aí eu respiro fundo e choro a próxima. Ó, você está pedindo, no meu ponto Certo. de vista, você está pedindo a coisa certa. Porque se você disse força, você batia nos dois, não é Não, verdade? não. Eu já aprendi. A Valéria e você me ensinaram muito a pedir. Então, eu peço a sabedoria toda noite. E quando eu vejo que eu errei, porque eu sei que eu estou errando, eles não têm. Aí eu falo, Ana, enxerga, respira, acha uma outra maneira e eu estou levando. Antes, já são 4 ou 5 meses aqui. Mas agora eu estou mais leve. Mas a paciência foi o tema que me pegou muito. É, Isso aí. assim, o que acontece nesses casos, viu, Ana, Ana Cláudia, é que você primeiro passou por um momento na sua vida de privação física, né? Você foi privada de liberdade física, vamos dizer assim. Liberdade física, eu quero dizer, você ficou muito tempo tendo que se preservar, aí você teve a sequela da sua doença. Então, é privação física e você aprendeu a lidar com isso, né? Só que, novamente, agora, mas só que você não podia falar assim, tá bom, eu não quero mais a doença, eu vou ficar sem a doença. Você não tem essa decisão, né? Nesse momento, o que está acontecendo é que você está tendo novamente a privação da sua liberdade, porque não deixa de ser, né? E você está em conflito com aquilo que você acha que você deve fazer e aquilo que você gostaria que acontecesse. É um conflito que você tem internamente. Então, tenha paciência com você também, né? A partir do momento que você tiver paciência com você, você vai começar a ter mais paciência com eles também. Porque a partir do momento que a gente sai da casa dos nossos pais, nós desenvolvemos novo conceito de liberdade. E quando você volta de novo a conviver, os nossos pais têm os conceitos deles, que são aqueles que a gente, quando morava lá com eles, né? E hoje a gente já não pensa mais da mesma forma. Então, é uma coisa difícil. A gente só não pode esquecer, né, que se Deus permitiu isso é para que a gente tirasse aprendizado, né? Aprendizado com os nossos erros e com os nossos acertos. Então, o erro faz parte de tudo isso. Perder a paciência com alguma situação faz parte de tudo isso. Isso vai fazer com que você busque alguma coisa dentro de você para ter uma convivência melhor. Então, respira fundo, conta até 10, né? E vamos em E frente. vamos. Bora! É isso aí. Ana, existe um período de adaptação, tanto nosso como Existe. deles. Eu Isso. estou tentando uma adaptação até hoje, mas eu chego lá. Deve ser uns 60, 70 anos, aí você consegue se adaptar Mais ou e menos. Mais próxima ou menos por encarnação. aí. Na próxima encarnação. Quem sabe, né, Sérgio? Quem Ai, sabe. meu Deus. Vamos lá. Que palavras você costuma usar quando está impaciente? Não pode falar palavrão aqui que vai lá para o YouTube, tá bom?
sem falar palavrões, né? O que você costuma falar quando perde a paciência? Eu falo, acho que saco. Eu falo Droga. assim não dá. Que Assim droga. não dá. Ai, Jesus. Você sabe que Depende quando eu muito da chego a falar, situação e do lugar. quando eu chego a falar, significa que a situação está no limite, né? Mas o que eu faço é bater pé, bater porta, esse tipo de coisa, né? Tem que pôr a energia para fora de alguma forma, né? Coitada, a Valéria que não gostava disso. Agora, todas essas palavras que a gente fala, qual é o impacto que vocês acham que elas têm em você mesmo? Vamos Eu acho falar que uma elas têm palavra, uma droga. energia ruim, né? É uma energia É. ruim. E nos Não Mas outros? sei, aí, gente. desculpa, mas aí essa energia ruim, não é melhor a gente extravasar do que a gente ficar com ela dentro da É gente? isso que eu Se eu ia falo falar. droga, ela tá para fora. Se eu não falar droga, eu vou ficar com essa droga dentro de mim me consumindo. Então ela que. É isso que eu ia falar. Quando eu falo que saco, eu acho É. que me alivia um pouco. Tá, então eu vou fazer outra pergunta. E qual que é o impacto disso nos outros? Dessas palavras nos outros? Às vezes nem ouvem. Já não ouvem mais, né? Porque escuta tanto isso da gente, né? Às Se vezes eu nem falar. ouvem mais, nem se Eu assisti um filme incomodam uma mais. vez que tinha uma mulher que ela ficava assim com uma pressão muito dentro dela, que ela fazia, ela ia numa ponta onde passava o trem por baixo, e quando o trem passava, ela gritava, ninguém escutava ela gritando porque o trem estava passando, né? Ela gritava, falava tudo quanto era palavrão, o trem passava, ela voltava para casa leve, 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 leve. Mas eu já Então, fiz isso, não com o trem, mas sozinha no banheiro de gritar, ixi, sai de alivia. carro, né? Sai de Aff, carro Maria, gritando, né? também. Eu nunca fiz, não. Aí, tá Não? vendo? Nunca fiz. Você nunca experimentou a libertação de um grito Não, bem dado para você pôr para fora não, todos os bichos. É não libertador, mesmo. viu? Olha, na fometeria que eu fiz, uma das tarefas eu tinha que militar. Mas aí, e aí, os vizinhos? Aí, aí elas falaram, vai pro banheiro, liga o chuveiro, fecha tudo e dá um belo de um grito, que eu tinha que me liberar. Olha, É isso. eu aprendi assistindo filme de espião. Se você usar o travesseiro como silenciador, ninguém escuta o barulho. Então você põe o travesseiro na cara e Também. ninguém escuta. Ah, Opa, tá ligado o microfone da Ana Paula, acho que ela não está falando com a gente. Opa. Vamos lá. Como a impaciência afeta a sua saúde emocional e física? Por exemplo, você tem tensão, ansiedade, insônia, tudo isso, Ana. À noite fica deitado na cama pensando em tudo que fez de errado, todas as paciências que perdeu o dia inteiro, não é? Insônia. E assim, no Atrapalha o sono. começo, no começo você fica culpando os outros, né? Não, porque não devia ter feito isso. Não, pô, não tá me privando da minha liberdade, né? Aí no final você tá falando assim, poxa, mas é velhinho, né? Eu devia ter mais paciência com ele. Não é assim que funciona? Aí você chora um pouquinho, depois chora daquele sono e dorme, né? Tipo 3 horas da manhã. não, Não é isso?
Você vê, eu não sei, mas eu sei como é que funciona a coisa, porque acontece comigo também, tá? Uma outra aqui. Voltando a essa pergunta, né? Agora, se a gente conseguisse desenvolver o amor, né, o amor incondicional, de num nível que nos diminuísse a frequência com que a gente perde a paciência, então todas essas doenças emocionais e físicas que a gente tem por causa da impaciência, elas sumiriam, né? Então, desenvolver o amor incondicional vai nos elevar espiritualmente, é claro, né? Mas vai fazer com que a gente sofra menos também, né? Porque é um sofrimento você ficar tendo esses pensamentos que acabam sendo recorrentes, porque a gente pisa na bola toda hora, né? Vai ajudar a gente a se tornar mais feliz, menos pesado, né? Com tudo que acontece, não é verdade? É verdade. Então vamos lá. Você costuma esperar o tempo do outro ou quer que tudo aconteça no seu ritmo? Gente, essa é muito Pense difícil para mim. pense nas relações familiares e profissionais. Gente, essa é muito difícil para mim. Eu sou a água, meu marido, ele é de uma paciência. É impressionante. Olha, Deus não sabe o que faz, ele tem que colocar ele no meu caminho. Ele falou assim, mas por que você age assim? Tenha calma. Ele me doutrina. Eu falei, meu Deus, como você me pode ser desse jeito? Ele é dessa maneira. Quando eu estou, às vezes, assim, impaciente por alguma coisa, ele, calma, para que isso? Não precisa tudo isso. Numa fala mansa, numa tranquilidade. Eu falei, Senhor. E o pior é que às vezes me irrita. É o que eu falei, né? Quando a pessoa está falando alguma coisa que a gente sabe que tem que fazer, a gente fica mais impaciente ainda, né? Aí ele falou assim, calma, mas eu não tô nervosa. Oh, não, calma, eu não tô nervosa. Se ele falar para mim, fica calma, eu não tô nervosa, e ele fica repetindo, fica calma. Aí eu fico nervosa. Não, aí você põe o seu nervosismo para fora, porque quando ele fala fica calma, você segura todo o nervosismo, toda a impaciência dentro para não dar o braço a torcer que você não está calma, né? Ai, Deus, é muito cômico. Horrível. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a gente vai compreendendo algumas facetas de nós mesmos que passa desapercebido no dia a dia, nas coisas que acontecem com a gente, não é verdade? Essas facetas que são as coisas que a gente esconde da gente, é onde estão os pontos, vou falar uma palavra, os pontos nevrálgicos de tudo aquilo que a gente precisa fazer para melhorar, né? Quando a gente já falou sobre empatia aqui, né? Algumas vezes. Quando a gente quer que as coisas aconteçam no nosso ritmo, a gente está tendo empatia? Não. E a gente precisa ter nesse momento, né? Porque eu tinha um colega de trabalho que ele era, bom, pelo menos aparentava, era calmo em pessoa, ele até falava lento, sabe? E ele falava com você, você queria completar as frases que ele estava falando, ele tão lento que ele falava, né? Mas ele era a calma em pessoa. E isso era, quando eu trabalhava com ele, foi uma coisa que eu tive que trabalhar dentro de mim, né? Ter, ter a aceitação de que ele era daquela forma. Então eu tinha que ter paciência de escutá-lo, né? Porque às vezes a frase dele longa, chegava na metade da frase e você já estava pensando o que ia comer no dia seguinte, entendeu? A cabeça já estava no outro ponto, porque a pessoa era muito lenta. É. Gente do céu. Mas isso daí
é típico de quem é ansioso, né? Que quer chegar no final da frase e aí nem começou a frase ainda, né? Então a gente precisa. Eu digo para vocês que eu acho que eu nunca fui diagnosticada, mas eu acho que eu tenho TDAH. Que às vezes o meu filho mais velho está falando comigo e ele percebe. Ele está falando, ele está me explicando alguma coisa, ele é assim, mãe, você já está com outro pensamento. Ele já sabe que eu estou processando alguma outra coisa para falar para ele. É muito curioso. Mãe, presta atenção no que eu estou falando com você, você já está elaborando o que vai me responder. Eu nem terminei meu raciocínio. E ele sabe que eu já estou processando. Os outros dois não, mas ele consegue pegar que eu já estou com o meu pensamento acelerado. É muito engraçado. Ele fala, você deve ter. Eu falei, não sei, porque antigamente a gente não tinha nada disso, né? Na escola ninguém fazia nada dessas avaliações. Mas é que eu tenho mesmo. Na, na, no final das contas, né, o que a gente precisa ter nesse momento com relação ao tempo de cada um, primeiro é empatia, para a gente saber que a pessoa é daquele jeito. Às vezes o pensamento da pessoa é mais lento mesmo, né, ou a forma dele se expressar é mais lenta. E ter respeito também, né, porque que falta de respeito às vezes a gente interromper, ou quando a pessoa leva 5 minutos para falar aquela frase, no final você somente voou, né? Aí você vai dizer, desculpa, você pode repetir? Não, não faz isso. É, então, como que a gente pode transformar essa espera, né, a espera da coisa acontecer no tempo da pessoa, em aprendizado? Pensa no momento, né, que você está lidando com uma pessoa que tem uma velocidade diferente da sua, né? E como a gente extrair desse momento aprendizados para a gente mesmo? Boa pergunta. Enquanto vocês estavam pensando, enquanto eu estava vendo as telas todas paradas assim, com os olhos para cima, né? Eu pensei em uma coisa, né? A gente olhar para a pessoa e encontrar as virtudes que existem na forma da pessoa fazer aquilo, porque existem virtudes, né? Não é só problema, né? Então olhar e falar assim, ver as virtudes que tem da pessoa falar isso, sabe? Ela se expressa bem, ela tem um pensamento organizado, é, ela tem paciência, coisa que a gente não tem, né, para escutar, é, tirar o aprendizado de você focar o pensamento no aqui e no agora, não é isso? Pensei nesses daqui, vocês têm mais algum? Eu acho que realmente você falou uma coisa que é verdade. Pensar nas virtudes. Mas nessa hora, eu só penso no defeito. Eu deveria realmente pensar mais nas virtudes, porque a pessoa tem muitas pessoas. Meu marido tem muitas virtudes, mas esse jeitinho dele, que é bem diferente do meu, às vezes me choca um pouco, assim, porque eu sou muito acelerada, né? Enfim. Talvez a forma de ser mais lento permita que ele sofra menos, né? Porque a gente sofre muito querendo fazer as coisas tudo correndo. Porque quando a gente faz tudo correndo, nem sempre sai bem, né? Aí a gente vai ficar novamente frustrado porque as coisas saíram erradas, né? Ou não saíram do jeito que a gente queria, né? Ou tomou a decisão cedo demais sem ter todas as informações para tomar uma boa decisão, não é verdade? Talvez esse tipo de aprendizado que a gente possa ver quando, sabe, quando a pessoa chegar mais lenta, né? Sabe, você querendo empurrar a pessoa para fazer as coisas acontecer mais rápido, olhar para ela e falar assim, o que eu posso aprender com essa pessoa nessa forma de ser, né? Talvez ajude a gente a vencer um pouco melhor esse desafio da diferença de velocidade das pessoas, né?
Que atitudes você pode adotar para cultivar mais a paciência no dia a dia? Agora a coisa pega. Porque se a gente soubesse, a gente já estava tentando adotar, não é? Eu acho, assim, é uma tentativa de mudança de temperamento, né? Eu acredito que, muito embora eu tenha falado assim desse meu jeito, que eu sempre fui acelerada, elétrica, mas o fato de eu todos os dias buscar a leitura do Evangelho, todo dia eu percebi em mim mesma, eu percebi a mudança. Eu não Uhum, estou tão ansiosa quanto antes, eu não estou tão acelerada quanto antes, eu ainda estou. Eu uhum. era 220, talvez agora eu esteja uns 180, uns 170, mas eu estou diminuindo assim, o meu ritmo de ansiedade. Eu acho que uma coisa que eu percebo, eu noto, assim, No final diminuiu um das contas, pouco. no final das contas, você estava falando assim, você ainda quer as coisas rápidas, mas você está tendo mais paciência em esperar o tempo de cada coisa. Sim, eu estou menos ansiosa. Uhum. As coisas, eu desejava com mais velocidade, que a coisa acontecesse de uma forma mais rápida. Eu ainda sou ansiosa, estou ansiosa. Como é que a gente pode? Não, tem maneira certa. Eu não sou, eu Isso, estou, né? isso, Eu estou é isso. ansiosa. Senão, se eu sou, é uma coisa que é minha para sempre, né? Estou. Então, eu estou ansiosa, porém, numa velocidade menor. É isso. Legal. Mas sabe, é, a gente já aprendeu aqui no Pico de Luz alguns exercícios que a gente pode fazer para ajudar a gente nessa nossa ansiedade, vamos dizer dessa forma, né? Exercício de respiração, oração, leitura do Meditação. Evangelho, meditação. Esse tipo Aham. de coisa ajuda a gente a diminuir um pouco o ritmo, né? Porque Uhum. quando a gente faz respiração, quando a gente faz meditação, quando a gente faz oração, automaticamente o nosso corpo diminui de ritmo, né? A oxigenação do cérebro ajuda a gente a ter uma percepção mais apurada das coisas, né? E conforme a gente vai treinando isso, aos poucos o nosso corpo o nosso cérebro, né? O nosso ser vai aprendendo a trabalhar de uma forma menos acelerada, né? Então, esses exercícios são muito bons para a gente. É, você reconhece os avanços que já teve na sua jornada da paciência? Eu reconheço. A Alguma Solange coisa. Eu Alguma já coisa. reconheço declarou. alguns avancinhos. Algumas coisas. Pequenas, porém, eu reconheço. É, o avanço nem sempre se reflete em, no caso da paciência, em melhorar a paciência, tá? Nem sempre. Mas o início do trabalho com ela, né? Ou seja, você já pensar que precisa ter paciência, você olhar por que está perdendo a paciência, começar a trabalhar isso uma transformação. Olha, olha, ontem mesmo, que eu fiquei 2 horas parada no congestionamento, eu não reclamava. O meu marido reclamava o tempo inteiro, o tempo todo. Ele estava super nervoso naquele trânsito, ele estava num estresse tamanho. Aí, quando a gente estava na fila da balsa, eu falei assim, nossa, eu falei para ele assim, eu estou surpresa comigo mesmo. Eu falei, eu nem perdi a minha paciência com esse trânsito todo. Ele falou assim, eu estou até estranhando você. Mas aí o que bastou? O meu amiguinho do outro lado, aquele amiguinho que cutuca, quando ele entrou na Sei, balsa, o sei. que ele fez? Ele ligou o garro para me fazer perder a paciência. Você vê como são as coisas? Eu estava indo muito bem, obrigada. Por que ele foi fazer isso comigo? Olha, eu já aprendi
já aprendi, mas ainda não coloquei em prática, né? De que a gente nunca tem que falar das nossas conquistas. As conquistas têm que ficar para dentro da gente, porque quando a gente põe para fora, logo em seguida vem uma prova para ver se está tudo certinho. Você vê, foi uma prova em seguida. Falei, gente, eu estava tão Mas, feliz. Eu fiquei aquele tempo todo ali, tranquila. Aprendeu, Falei, Então vamos ver. Aprendeu, você vê, Então Rita, vamos foi ver. na Aí vem o hora, foi teste. na hora. então, Mas é mas bem sabe por que que assim. vem essa prova? Sabe por que que vem essa prova? Para demonstrar para você que você é capaz, porque você estava conseguindo. Então, a gente é capaz de fazer as coisas, de ter paciência, né? A questão toda é que as coisas nos tiram do equilíbrio muito rapidamente. E quando tiram do equilíbrio, não tem só a gente lutando contra a nossa paciência, né? Tem também aqueles que querem tirar a gente da paciência também, né? Aqueles que a gente não consegue ver. Então, junta tudo, mexe, põe na panela, balança lá e começa a cair água para fora da panela, né? Vamos lá. Como que a paciência pode melhorar seus relacionamentos? Pensa nos conflitos que a gente teve aí há pouco tempo. Pode, Ana? Bastante, né? Quer dizer, melhorar relacionamento, porque dependendo de como que a gente age quando perde a paciência, a gente magoa as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Que cicatrizes você pode ter deixado por falta da paciência? Essa é a que dói mais, né? Porque assim, perder a paciência, a gente fica triste com a gente mesmo porque a gente não quer mais perder a paciência, a gente percebe que isso não é bom, né? Mas quando a gente deixa a cicatriz, quando põe um preguinho na porta lá do outro, e depois a gente vê que aquilo ficou marcado, Dói. isso realmente machuca a gente também, né? Pode falar, Ana. Não, aí é duplamente, né? É, Dói na machuca. gente e a gente sabe o quanto machucou o outro. É, Aí é é. pior, muito. E eu espero que o que a gente está conversando hoje, pelo menos por algum tempo, né, permita que a gente lembre-se dessa conversa no momento em que as coisas começarem a aumentar, né, a pressão começar a aumentar, e a gente lembra de alguma coisa e fala assim, não, amor, paciência, né, respirar fundo, né, conta até 10, faz uma oração, né, Mas com e a gente consegue. certeza essa consciência virá. Que Vai, a gente aqui está refletindo é, e isso fica certo. Pelo menos fica, fica e para colocar em prática. é isso aí, é isso aí. Esse é o objetivo, né? É. Que mensagem você gostaria de ouvir quando estiver impaciente? Pensa assim, eu estou impaciente, mas não estou percebendo, né? Só não posso Aí, ouvir. Tenha calma. Não. Foi o que eu falei. Aí já Não foi. fala para mim, tenha. ó, a pergunta é: que mensagem eu gostaria de ouvir quando eu É. estiver impaciente? Tá tudo Nenhuma, me deixa certo. só, me Tá esquece tudo no canto, né? certo. Ai, Tá meu tudo certo, Deus. meu amor. Vai dar tudo É. certo. Mas Assim. vamos ver isso depois. Vamos com calma. Vamos resolver. Não fala para ter calma. Eu não tô nervosa. Por que você tá falando pra eu ficar calma? Eu não tô nervosa. Aí dá aquele grito: eu não estou nervosa! Agora eu vou ficar. Mas sabe, a gente precisa pensar nisso, sabe por quê? Porque quando a gente está impaciente, alguma coisa tem que tirar a gente dessa impaciência. Então, se a gente
desenvolver na nossa mente algo que a gente gostaria de ouvir para sair do estado de impaciência, a gente pode falar isso para a gente mesmo. Então seria bom a gente pensar como que eu gostaria de ser abordado quando eu tivesse com impaciência para me alertar que eu estou impaciente, né? Não é verdade? Respira, Eu ia falar isso. Eu vou pensar, respira, respira, respira. calma, Isso. respira. Mas Isso aí. aqui em casa, se eu Só falar respira. respira, meu marido fala, para de falar isso, para de falar respira. É sério, gente. Eu nem falo mais, eu falo, respira, para de falar. Tem a mesma E assim função não do que falar adianta, né, calma. Calma, Igual a calma. eu me lembrei também quando a Valéria falava para a gente pôr a água na boca, ficar com ela Não. E a põe língua? água na E a boca, fica com língua água na também. boca. também. A língua pra lá, a língua pra cá. Prestar atenção na língua, né? É. Mas não tira a língua da boca, porque aí é perda de paciência também, tá bom? Uhum. Tem que deixar. Como que você pode usar a paciência como ferramenta de paz interior? Ó, pensa como que ela Paciência com a gente pode te mesmo, né, ajudar. Sérgio? Isso, mas como que ela Paciência pode com te a gente ajudar? mesmo. Não, mas como pode te ajudar a lidar com coisas imprevistas, né? Porque quando as coisas estão acontecendo da forma como a gente espera, é mais fácil da gente ter paciência, né? Não, tá bom, eu sei, eu vou falar com aquele cara, ele vai levar 3 horas para falar uma frase, mas tudo bem, eu vou lá, né? Agora, de repente você está nervoso, você está agitado, sai do elevador, dá de cara com ele. Oi, Sérgio, nossa senhora, esse imprevisto não dá certo. Como que a gente pode usar a paciência como ferramenta de paz interior, né? A gente está falando de paciência, a gente não pode esquecer que a paciência é compreensão ativa, né? A definição que os espíritos deram. O que é compreensão ativa? A gente compreender a situação e ativamente ser paciente, né? Porque você compreende a situação, né? No caso da Rita, nossa, eu sou a 57ª guichê que a pessoa aparece, mesa que a pessoa aparece para resolver o problema dela. Então, vou ter paciência com ela. Né? No caso da Ana, né, meus pais já estão velhinhos, eles são assim, né? O que eles falarem não vai me afetar, né? Com aquela carapaça, né? A Solange, vou falar com meu marido agora. Vamos lá em frente. Não é verdade? Agora o Marcelo tá nervoso lá, a Vivi fala assim, deixa a coisa acontecer, né? Mas a gente precisa... Apesar que eu vou ser bem sincero, ultimamente acho que eu que estou ganhando no nervoso aqui. Eu estou chamando ele de Buda. Então, a paciência é uma ferramenta para a nossa paz interior. E a gente precisa trabalhar ela, trazer a paz interior, né? Porque a falta de paciência, ela nunca ajuda a gente a resolver o problema. A gente pode postergar o problema, pode piorar ele, porque a gente toma atitudes, toma decisões que nem sempre vão ser os melhores, né? Por causa da nossa impaciência. Então, que a gente possa treinar essa paciência para trazer essa paz interior. Foi a última pergunta. Alguém perdeu a paciência com tanta pergunta aqui? Não, foi muito bom. Foi muito bom. Então tá bom. Acho que foi um tema que, assim, bem vivo dentro da gente, né? Exatamente. A gente é muito impaciente, né? A gente se frustra com as coisas e a gente se impacienta com aquilo que
não está acontecendo da forma como a gente gostaria, quer seja em velocidade, quer seja em direcionamento, sei lá. E tudo isso vai tornando a gente com uma energia que permite que a gente perca a paciência, né? Então, é isso aí. Mas Alguém olha, gostaria de falar alguma coisa? vou Pode falar. falar, Solange. Uma coisa também que eu incluí no meu modo, assim, criei um hábito. Ouvir músicas, eu já falei para vocês, né? Músicas Uhum. tranquilas. Isso também é, me ajudou a acalmar, a ficar um pouco mais serena, coisas que eu também não fazia. Eu tenho buscado músicas que eu já falei, músicas clássicas, piano, e faz um diferencial mesmo. Eu já amanheço assim, ponho as minhas musiquinhas, fico tranquila, já começo meu dia bem. É? Você sabe que por que isso acontece? Porque música é vibração. Uhum. Você música clássica, ela, dependendo da música clássica, é claro, né? Ela tem os harmônicos dela são para diminuir o estado vibratório, né? Alguns instrumentos são para diminuir o estado vibratório. Por exemplo, eu gosto do piano, a vibração do som do piano me acalma. Violino, eu adoro violino, mas dependendo do tipo de música, os tons agudos, ele me traz irritação. Entendi. Então, as músicas, ela ajuda a baixar o estado vibratório da gente, ajuda a gente a ter mais paciência, né? A gente vai ficando mais lentinho lá. É um chá de maracujina sonoro, né? É muito bom. Eu estou gostando bastante. Coisas que eu não fazia antes, tá vendo? Mudou a minha E, percepção auditiva. e também você fala que gosta de escutar muito as músicas, vamos dizer assim, evangélicas, né? Tenho bastante já. Já tenho bastante no meu Nesse, telefone. nesse caso, a questão mais é porque elas trazem mensagens também. Mensagens que nos ajudam a pensar nos momentos e naquilo que está acontecendo na gente, né? Mas eu não tenho assim seletivo, não. Eu ouço o Padre Marcelo, música evangélica, música Uhum. clássica de piano. Eu tô um mix. Meu telefone tem várias. Que de manhã eu tô aqui fazendo meu café, tomando café. Eu vou pondo. Aí meu marido se levanta e vem na cozinha e fala: eu não gosto de ouvir essas músicas que você ouve. Tudo bem, não precisa gostar. Eu preciso gostar e não ele. Tá tudo certo. Mas aí respeita também, ok. Tá tudo certo. Então, quer dizer que a sua seleção de musical é eclética, né? Tem de tudo um pouco. É, bastante. Bastante. Eu ouço o Padre Bom, gente, Marcelo cantando com Alexandre Pires, Padre Marcelo cantando com o Belo, tá tudo roupa nova, André Rieu, eu tô Richard Kleiderman, né? Eu é tenho Richard vários aí. Clayderman. Cleiderman, Richard É Cleiderman. uma coletânea. Vamos encerrar então, gente? Vamos. Espero que vocês tenham gostado. Eu Poxa, agradeço a paciência que vocês tiveram de me escutar. Gostou? sim, trocadilho. Sim, sim. É, e acho que é importante a gente pensar um pouco na questão da paciência e, ao longo da semana, lembrar do que a gente conversou, para ver se a gente consegue mudar alguma coisa dentro da gente, né? Tá bom? Então, Tá nós ótimo. vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos amigos do Pingo de Luz, Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, o Zé, o Sete Flechas, a Rosália, Maria do Rosário, o Lua, a Maria Amélia, os nossos mentores. Agradecemos a eles a oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui. E todos os pensamentos que eles colocaram na nossa mente, para que a gente pudesse refletir melhor nos conceitos que nós conversamos. E aproveitando este momento, nós vamos vibrando pelo nosso planeta. Que o nosso amor possa trazer mais equilíbrio ao nosso planeta.
mentalizando o nosso Brasil com muito amor, envolvendo o coração de cada um dos brasileiros com vibrações positivas, que possamos aceitar e respeitar a ideia dos outros e trabalharmos juntos para um Brasil melhor. Nós vamos vibrando pelo Pingo de Luz, pelos seus trabalhos, por todos aqueles que são assistidos pelo Pingo de Luz, pelos trabalhadores, pelo Hospital Santa Cruz. E vamos vibrando pelo nosso lar, mentalizando uma luz intensa, se expandindo a partir do local onde que nós estamos, envolvendo todos os ambientes, as pessoas que convivem conosco, trazendo paz, harmonia e boas vibrações. E pedimos a Deus para iluminar nossos caminhos e que possamos estar juntos na próxima segunda-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.